Para você também que segue o vídeo, nós acabamos lendo aqui o texto de Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, e nós vamos estar fazendo aqui a introdução já do texto, mas depois você lê com calma aí na sua casa, que nós vamos estar acompanhando esse texto. Mateus 7, do verso 7 ao verso 12. Que Deus abençoe sua vida. Bom, meus amados, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 13, Jesus ensina a seus discípulos como deveriam orar. Ali está também a oração do Pai Nosso, nos ensinamentos do nosso Mestre. Nesse texto ele fala da importância em se continuar pedindo em oração o que necessitasse. Três vezes o Senhor enfatiza isso: pedir, buscar e bater. Jesus queria, portanto, que eles gravassem bem estes ensinamentos em seus corações. Essa ordem não era apenas para os discípulos, mas para todos nós. Vejamos como essas lições são importantes para as nossas vidas. E eu queria, nessa noite, encorajar os irmãos a continuar a pedir, a buscar e a bater. Amém, irmãos? Continuem perseverando, pedir, buscar e bater. Primeiro, a necessidade da persistência de pedir. O Senhor ele fala aqui no capítulo 7, versículo 7, ele diz: peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Trata-se, irmãos, de um teste de fé. Toda vez que nós estamos lá pedindo ao Senhor, pedindo, crendo que Ele pode mudar aquela circunstância na nossa vida, que Ele pode transformar aquela circunstância. Semana passada nós falamos, no Salmo 40, da importância de aprendermos a esperar no Senhor. Muitas das vezes o nosso pedido e o que nós pedimos e clamamos a Deus não é da forma, não vem da forma que nós queremos, mas o Senhor nos incita a continuar a pedir. Lembra-se da parábola da viúva, né? Um juiz iníquo. Ele diz que aquela viúva ia lá, batia todos os dias na porta daquele juiz, até que o juiz julgasse a causa dela. E o Senhor diz que assim deveríamos fazer. Ele estava ali também, naquela parábola, ensinando aos discípulos a persistência em oração. Que nós não devemos desistir daquilo que Deus plantou em nossos corações, mas devemos persistir em oração, pedir, crendo. O salmista fala no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista ele fala aqui em algo. Primeiro ele esperou, e ele esperou com paciência. As coisas muitas das vezes, irmãos, e quase sempre, não vêm no nosso tempo, não vêm na hora que a gente quer, porque Deus ele sabe o tempo perfeito. Deus ele nunca chega atrasado. Deus ele não dá nada para a gente atrasado, mas Ele dá no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ele está nos ensinando a pedir. A pedir. Quer ver um exemplo? Nesse caso, quando a gente fala assim, tratamento, né, com os nossos filhos. Muitas das vezes, né, a criança vem, às vezes, né, e pede, vai te pedir algo, você até tem aquela situação para dar, mas te pede assim com arrogância, né? Me dá isso aí, compra aí, tu tem dinheiro. Ih, irmãos, comigo se for, está na água, coitado, mas já passou umas dessas águas comigo, ele já sabe que não pode, né? Mas por quê? Ele foi aprendendo. E é assim, muitas das vezes, Deus faz conosco, irmãos. Às vezes a gente pede de uma forma, e Deus está ensinando a forma exata de pedir, a forma de como devemos continuar insistindo e pedindo. Não recebemos porque ainda não é o momento. Deus ele prova a nossa fé, irmãos.
a nossa paciência e a real necessidade daquilo que pedimos a Ele. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Muitos crentes foram ensinados, dentro dessa teologia da prosperidade, que muito se difundem na mídia, né? Que devemos pedir suas coisas para o nosso deleite. E não é isso. Pedir mal, pedir para esbanjar, não. Mas nós devemos pedir ao Senhor aquilo que é justo. Pedimos a Deus graça, paz, confiar nele. Então continue pedindo. Não desista de pedir. Continue pedindo. Outro ponto que o Senhor nos chama, Ele fala aqui no versículo 7, é buscar. Ele fala aqui, ó: busquem e acharão. Busquem e acharão. Amados, Deus, Ele tem o poder de sondar os nossos corações. Ele tem o poder de ver um tempo do que, para que a gente está pedindo aquela circunstância ou aquela situação. Ele conhece a intenção do nosso coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: porque o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Foi quando Samuel viu o irmão de Davi, achou, poxa, é esse aqui, né? E aí o Senhor falou com Samuel: olha, não vai vendo da forma que você acha, não, porque não é por aí não. E foi o menos, aos olhos naturais, foi o menos provável. E foi aonde Deus trabalhou e fez daquele jovem menino um grande homem de Deus, o rei Davi. Então, amados, muitas das vezes, por que Jesus fala pedir, ele fala buscar? Porque na busca nós aprendemos a estar sensíveis à voz de Deus. Atos capítulo 15, versículo 8 diz o seguinte: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. O Deus que conhece os corações. Deus, Ele conhece, irmãos, o que está aqui dentro, o que está dentro do teu coração, o que está dentro dos vossos corações, você que está aí no vídeo. Deus conhece o que está no seu coração. De Deus não se mente, não tem como mentir, não tem como esconder, não tem jeito. Deus, Ele sabe, Ele esquadrinha o nosso pensar. Se o que pedimos for para satisfazer a nossa vaidade, Ele não nos dará. Pois Deus sabe o que é melhor para cada um. E Deus não vai alimentar a minha, a sua, a nossa vontade. O Senhor, Ele tem 3 modos de responder à oração: é sim, não, espere. É assim? Sim, ok. Deus vai lá e abençoa. Em dado momento Ele vai lá e abençoa aquilo que clamamos. Não, é não, porque Ele sabe que não é o melhor para nós. Mas Ele fala: espere, porque num dado momento Ele vai abrir a porta e Ele vai fazer a coisa acontecer. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao versículo 38 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé,
E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ou seja, o que o escritor dos Hebreus está dizendo? Que dentro em pouco o Senhor virá nos buscar. E não vai demorar. Mas ele diz que o justo, ele vive pela fé. E também diz que não devemos retroceder, mas que devemos continuar olhando para Deus, crendo em Deus, crendo naquilo que o Senhor colocou em nossos corações. O outro ponto é bater. No versículo 7 ele diz aqui: batam e a porta será aberta para vocês. Batam e a porta será aberta para vocês. Amados, se temos a real necessidade do que pedimos, Deus nos abrirá as portas dos céus do Pai. A mão do Senhor não está encolhida ou ressequida para que não possa nos abençoar ou para que possa abençoar a sua vida. O salmista diz no Salmo 84, versículo 11, ele fala o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem os que andam retamente. Retamente. O Senhor não recusa em dar nenhum bem, quando o nosso coração está alinhado com a vontade dele. Por quê, irmãos? Porque assim nós sabemos da forma correta a pedir a Deus. É como exemplo que eu dei mais no início aí, falando da criança. Muitas das vezes você vai falar da forma que a criança pediu, você vai falar: não, é só criança, não. Você tem que fazer, né? Às vezes tem que dar uma luz não, né? Uma pessoa de mais idade, você tem que dar uns não assim, porque às vezes não é o momento, né? Não é a hora, e faz de um jeito que parece que tem que ser no tempo, na hora, né? Deles, mesmo que a gente queira, né? Queira abençoar, queira fazer, mas não é o momento. Então aí você tem que falar: agora não dá não, agora segura a onda aí, espera mais um pouquinho, né? Canta aquele corinho: espera mais um pouquinho, essa bênção está demorando, espera só mais um pouquinho, né? E aquilo ali, esse momento vai trabalhando em nossos corações, vai nos ensinando, irmãos. Não é fácil, não, estou falando aqui, não é fácil, não. Mas é onde Deus nos lapida, é onde Deus vai nos forjando, vai nos fortificando. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz o texto o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha o que ele fala: ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrirei as janelas dos céus, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. O que ele está dizendo? Que o Senhor, ele abre as portas do céu sobre as nossas vidas. No momento certo, na hora certa, as portas dos céus, elas são abertas. Muitos de nós aqui já recebemos milagres de Deus. Amém, igreja? Já recebemos. Já recebemos alguns, outros não. Outros o Senhor fala só não, outros o Senhor fala aguenta, espera um pouquinho, né? Mas aqueles que o Senhor já deu, é um motivo de nós nos alegrarmos e esperarmos nele, porque ele vai fazer no tempo certo. Se ele prometeu, ele cumpre. É isso que ele está falando para o povo aqui. Faz prova de mim nisto, se eu não vou abrir sobre vocês, mas já temos nos céus. 3 pontos aqui: pedir uma dádiva, pedir o que de fato nós necessitamos. Lembra quando Jesus ele chega diante do cego Bartimeu? E até a gente fica perguntando, né? Por que Jesus perguntou para o cego aquilo? Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O Bartimeu era cego. O Bartimeu estava clamando, gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão queria calar ele.
para ele continuou gritando, pedindo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para e volta, vai lá nele e fala, olha para ele, cego: o que queres que eu te faça? Aquele cego poderia falar: olha, Senhor, eu queria aqui um alívio aqui para uma dor no joelho, ou qualquer outro que eu estou falando. Eu queria aqui uma dor, né, um alívio aqui para a minha vida, em uma tal área da minha vida. Eu queria um alívio para minha... Eu queria um bem material. Ele poderia ter falado isso. Mas o que Bartimeu fala para ele? Fala realmente da necessidade dele. Senhor, eu vou te ver. Eu quero voltar a enxergar. E o Senhor vai ali e cura aquele homem. Não pense que Bartimeu ouviu falar de Jesus só naquele momento, não. Ele já deveria estar escutando falar de Jesus, que vinha curando. E aquilo foi gerando fé no coração de Bartimeu, assim como da mulher no fluxo de sangue. Ela sai dizendo: eu só apenas tocar nele, eu serei curado. É a busca, irmãos. Continue buscando. Não as dádivas, não apenas aquilo que possa satisfazer o seu coração, os seus desejos, mas o segredo está em buscar o abençoador, buscar Jesus por quem Ele é. As bênçãos são consequências dessa busca, desse pedido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai-o, invocai-o enquanto Ele está perto. Continue buscando, continue pedindo, continue invocando. E aí nós entramos no terceiro: continue batendo. Batendo na porta, assim como aquela viúva, para ter mais comunhão com Deus, para ter mais intimidade com Ele. Não deixe de lado, mas continue buscando, batendo, pedindo. E tenha no seu coração, nós devemos ter em nossos corações a certeza da resposta. O Senhor, Ele fala aqui, no verso 7: peçam e lhe será o quê? Dado. Jesus, Ele foi enfático. Ele não deixou dúvidas. Ele disse: olha, peçam, ou talvez eu vou dar. Peçam e lhe será dado. No verso 8, ele diz aqui: pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Ele garante uma resposta. O Senhor, Ele não nos deixa, irmãos, batendo, pedindo, buscando, sem ter uma resposta, não. Ou é sim, ou é não, ou é espera. Mas uma resposta o Senhor nos dá. Ele fala que aquele que busca encontra. O que busca encontra, em tempo encontrará. O Senhor de braços abertos a recebê-lo.
Amados, o maior presente nós já temos, a maior dádiva de Deus cada um de nós já temos, que é Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos ensina a estar orando, a estar buscando, a estar, continuar batendo, não desistindo. Lá em Jeremias capítulo 29, dos versos 12 ao verso 13, diz o seguinte: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei. O seu pedido, o seu clamor, o nosso clamor, o nosso pedido não é em vão, não está sendo largado ao vento, não. O Senhor está ouvindo. E Ele diz que nós achamos a presença dEle quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Lucas capítulo 15, versículo 12, Lucas capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho sai, pede tudo do pai dele ainda em vida, e ele vai e gasta toda a sua herança. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha favores, ele tinha tudo. Mas quando ele perdeu tudo, acabou tudo, ele não tinha um amigo para dar um prato de comida. E ele estava ali trabalhando com porcos, até que ele caiu. Ele diz: olha, se meu pai pelo menos me aceitar como empregado dele, pelo menos o empregado que meu pai tem aqui comigo, eu vou voltar para casa do meu pai. E quando ele volta, o pai já estava lá esperando, com os olhos no portão. Mas o pai não saiu antes do tempo para ir buscar. O pai estava ali naquele portão, crendo que aquele filho ia voltar. Creio que o pai estava naquele momento do pedir, pedir, buscar, e no tempo certo, o Senhor trabalha com o coração daquele jovem. Aquele jovem volta, mudado, por causa das palavras dele, diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, me perdoa, me aceita pelo menos como um dos seus empregados. Aquele pai não deixou nem aquele filho terminar a conversa, já foi colocando uma aliança no dedo, vestindo ele com a sua túnica, e diz: vamos fazer uma festa, porque aquele que estava morto foi achado. O que busca, irmãos, encontra. O que busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate, precisa. O segredo que Jesus queria e quer nos ensinar é da persistência, é de não desistir. Tens batido na porta do céu, Deus abrirá a porta. Se abrires a porta do teu coração, caso você que esteja no vídeo, você que está ouvindo essa mensagem, você ainda não teve, caso não tiveste ainda um encontro com Cristo Jesus, se você abrir a porta do seu coração, o Senhor ele diz que Ele entra e faz uma morada. Ele organiza a tua vida. Às vezes você está aí angustiado ou angustiada, não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Não estou falando, então quer dizer que Jesus entrou na minha vida e acabou os problemas. Não é isso.
mas você passa de uma forma diferente. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele vai à frente daqueles que o buscam, Ele vai guerreando por aqueles que o buscam. Em João 14, versículo 23, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E faremos nele morada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isso aqui, esse texto foi escrito para uma igreja de Laodiceia. E Jesus ditou para o apóstolo João escrever. Ele disse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a Laodiceia tinha colocado Jesus por lá de fora. Deixou de pedir, deixou de buscar, deixou de se derramar aos pés do Senhor, deixou de ter comunhão com Cristo. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou entrar na sua casa, vou mudar essa história, vamos fazer uma ceia juntos, nós vamos nos alegrar juntos, vou ter comunhão contigo. Ouves, portanto, a voz do Senhor. Deixe Jesus mudar aquilo que precisa ser mudado. Continue pedindo e clamando Ele, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. É uma insistência, é uma persistência. Estamos encerrando. E nós vemos aqui dois ensinos de Jesus. Primeiro, dois lados, desse ensino. Primeiro, o humano. Nós, aquele que pede. Nós devemos estar aos pés de Cristo, clamando e pedindo. Ele é o doador, irmãos. Ele é o divino, que é o outro lado que eu vou falar. Ele é o divino, Ele é o doador. Devemos pedir ao Senhor, continuar clamando a Ele, pedindo: Senhor, assim como Bartimeu clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não é igual criança, né? Mimada aqui. E daí? Até agora eu não recebi nada, isso, aquilo. Não é por aí. Vai dar problema. Não vai receber. Mas é um coração quebrantado. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito com o Senhor não há desprezará. Então, um coração quebrantado. Bartimeu estava aqui com um coração quebrantado, pedindo, estava buscando com um coração quebrantado. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Às vezes não recebemos certas coisas que não pedimos como convém, como diz em Romanos 8, versículo 26, diz aqui, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos imensos pelo nosso. O Espírito Santo nos ensina a orar. Não menospreze o seu momento de oração com o Senhor. Tire, olha, no seu dia, amém. No seu dia, olha, não esqueça, pode esquecer de muita coisa, mas de orar, não pode.
Se você não orar, você vai perdendo a brasa vai apagando. Amados, nós devemos orar. Por isso que Jesus nos ensina a todo momento a oração. A oração tem que fazer parte da vida do cristão. Se nós não orarmos, se você não orar, se você não tem o hábito de orar todos os dias, você sofre muitas consequências. Deus, Ele está com o coração pronto para abençoar. Deus ama abençoar, assim como nós gostamos de abençoar os nossos filhos. Deus também gosta, se alegra. Olha, continua pedindo, continua buscando, continua fazendo a minha vontade. Que alegria, meu filho. E Deus nos abençoa. Deus dá aquilo que tanto pedimos. E nisso tudo o nome do Senhor é glorificado. O nome dele é glorificado. Em Mateus capítulo 7, que nós lemos aqui no versículo 11, diz o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amados, o que Jesus quis falar aqui? Se nós que fomos corrompidos pelo pecado, sabemos dar aquilo que é bom para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste é de todo puro. Por isso que Jesus fala que nós temos que insistir. Não veio muitas das vezes, é porque Deus não quer, não. É porque Deus quer nos ensinar a insistir na oração. Deus quer ver os nossos joelhos no chão. Deus quer ver a nossa oração. George Miller foi um homem de muita oração. George Miller foi um pastor da igreja na Inglaterra. Esse homem leu a Bíblia, se não me engano, 200 vezes. Esse homem, ele sustentava um orfanato sem pedir um centavo da igreja. Ele fez esse propósito com Deus. Abriu um orfanato, o orfanato tinha 200 crianças. E conta-se, acho que eu já contei aqui algumas vezes aqui na igreja, e conta-se, no Natal, as crianças não tinham o que comer. Não tinham nada para ser de Natal. As crianças iam falar com ele. Imagina o coração desse homem. Ele falou: olha, não temos nada, vamos orar, Deus pode nos dar. As crianças dobraram o joelho e começaram a orar, a clamar. Me quebra um caminhão de buffet que estava indo para um hotel que ia ter uma ceia de Natal na porta do orfanato. E as coisas são todas a perecer. E aí o que fizeram? Perguntaram: e agora a gente vai fazer uma dor no orfanato ali? Porque lá até que as crianças tiveram melhor ceia de Natal da vida delas. Oração, irmãos. A oração muda. Smith Wigglesworth, um homem que foi usado por Deus tremendamente. Deus usou esse homem até para ressuscitar pessoas. A mulher dele chegou ao ponto de ela pedir: para de orar por mim e deixa eu morrer. Tinha um homem, com um relato, que tem um homem que estava com a perna toda comida por câncer. A perna do cidadão já parecia uma tábua. Ele falou para o cidadão, sabe o que ele falou para o cidadão? Ele falou assim: ó, vai lá, compra um par de sapato. Compra lá um par de sapato. O cara já não tinha mais, mas não tinha perna. Ele comprava um pé. Vai lá e compra um par de sapato. Irmãos, ele orou. Fez lá, ele, o cidadão, os caras fizeram 15 dias de jejum e oração. No 7º dia, está perto do
cidadão uma curada. Foi lá falar com ele. Ele está alegre, pulando. E aí, falou. E agora? O Smith perguntou para o homem lá que foi curado: o que você vai fazer? Não, vamos terminar os outros 7 dias de jejum. Entendeu? É porque é um trabalho de Deus conosco, irmãos. Deus vai trabalhando em nossos corações até o tempo certo, até o momento certo. E no momento certo, Ele tem prazer em manifestar a glória dele em nossas vidas. Outra hora eu trouxe uma palavra aqui na igreja, que nos tempos antigos, né, do Velho Testamento, a glória de Deus ela manifesta através da coluna de fogo, dos raios, né? E aí você via, ali vem um templo. Hoje o templo, Deus usa as nossas vidas. E a manifestação da glória dele é através da minha vida, da sua vida. Por isso que Paulo fala: Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. O que o Senhor quer que nós venhamos continuar. Persevere, continue buscando, continue pedindo, continue batendo, até o Senhor falar: olha, já deu. Você já está apurado, você está apurada já. Vou derramar sobre você a minha bênção. Cada um tem um tempo, para esse processo que não é fácil. Não é fácil. Mas tem o tempo certo. O que nós não podemos perder de vista, irmãos, é que Deus é fiel e que Ele faz. Que Ele continua sendo o mesmo. Que Ele continua curando, que Ele continua prosperando, que Ele continua movendo corações, que Ele continua avivando o coração de pessoas. Ele é o mesmo Deus. E Ele pode transformar qualquer situação. Qualquer. Continue, irmãos, pedindo. Continue, irmãos, buscando. E continue batendo. Não desista. Não desista. Não desista daqueles que, porventura, estão afastados, familiares estão afastados do caminho de Cristo. Não desista. Continue batendo. Continue pedindo a Deus: Senhor, eu creio que essa pessoa vai voltar a te servir, vai voltar a andar com o Senhor. Eu creio. Uma canção da Ludmilla que falava sobre isso, né? Aquelas outras como esse texto. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra. E a quem bate abrir-se-lhe-á, Pois Deus é fiel para abençoar. Ele é fiel, meu irmão. É isso que Jesus queria nos passar. Que Deus é fiel. Continue. É isso que Jesus estava falando para você. Continue, meus filhos. Continue pedindo, continue batendo, continue buscando, porque vou abençoar. No tempo certo, vou abençoar. Continue invocando, irmãos, porque Deus está próximo. Ele está próximo de nós, próximo de você. Ele continua sendo Deus. Nós aqui, muitas das vezes, dentro do corre-corre das nossas vidas, acabamos diminuindo aquilo que não deveríamos nunca diminuir. Mas sim olhar para a grandeza. Por isso que o Senhor nos chama a olhar para a sua grandeza da sua criação. E nos mostra o tamanho do Deus que nós temos. Amém, igreja? Continuamos pedindo, continuamos buscando, continuamos batendo na porta, amém, irmão? Oremos. Senhor Deus Pai querido e amado, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Estamos aqui, Senhor, buscando a sua face, pedindo ao Senhor, batendo em sua porta, Senhor, porque não há outro lugar melhor para estar do que na sua presença, do que, Senhor, ouvir a sua voz nos dizendo sim, às vezes não, espere, mas em todo o tempo, Senhor, faremos o que o Senhor nos mandou.
continuaremos buscando, continuaremos pedindo, continuaremos batendo na porta. Eis-nos aqui, ó Deus, Tu conheces, Senhor, o que cada um aqui precisa. Tu sabes o que cada um tem clamado, o que cada um tem pedido, o que cada um dos meus irmãos aqui tem clamado e pedido, o que cada pessoa que está aí no vídeo tem clamado e pedido ao Senhor, às vezes por muitos anos. Tu conheces os nossos corações, Senhor. Tu sonda o nosso interior. Te pedimos em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Move essas circunstâncias. Glorifica o Teu nome em cada uma dessas situações. E que nós vamos continuar, Senhor, pedindo, buscando, batendo. Porque cremos que Tu és um Deus fiel. E que no tempo certo o Senhor opera os Seus milagres. Nós te amamos, Senhor, e lhe agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continua conosco, Deus. Continua conosco. Precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós reconhecemos isso, Senhor. Ajuda-nos a todo momento e anima nos nossos corações a continuar batendo, a continuar pedindo, a continuar buscando, porque nós queremos ter uma comunhão cada vez maior com o Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que pedimos mal, às vezes que pedimos muitas das vezes para o nosso próprio deleite. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas reais necessidades e Te pedimos uma intervenção divina, porque cremos que, como diz Tua palavra, o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Colocamos em Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você que está no vídeo. Em nome de Jesus, a todos aqui. Vocês que estão aqui, vamos estar aqui à frente para orarmos.